Bom, gente, voltamos, né? E agora, Voltamos. Não, mas sério, agora é sério. Agora é sério. Convidado é Agora é sério. sério. Uma pessoa assim de princípios, não dá pra gente esculhambar o negócio, não, né? Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer imenso tê-los aqui. Inenarrável. Inoxidável, né? E nós queremos agradecer os nossos pastores, né? Que alegria, que alegria. Não, agora mudou, né? Alegria, alegria. Pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior. Estão na direção desse programa. Coordenação do pastor Lelis Washington. Pastor Marinho, Lelis, um abraço, pastor Lelis. Netinho, pastor Netinho é pastor Neto. Bênção de Deus, estão na coordenação desse trabalho e hoje o sarrafo vai cantar, né? Vai. Aqui... Hoje tem um peso, hein? Tem um peso. Não, eu tô fazendo regime. Mas eu não queria. Fazendo regime aqui, mas... Ô, Renatão, é importante o pessoal curtir o episódio, compartilhar. O episódio vai ser polêmico, né? Já marca aquele arroba que você gosta, que gosta de uma polêmica aí, que gosta de discutir o negócio. É nesse episódio. É nesse episódio. Você que acha que você é profundo, né? Você acha que você é profundo? Hoje é rasa. Hoje é o dia. Né? Mas o debate vai ser bom hoje aqui. E Renatão, se curtir, eu acho que é interessante, né? Pessoa que curtiu. Né? Ele salvou aquela quantidade infinita de livros. Isso, né? Pendrive. Antigamente tinha um CD, né? Hoje passou a ser um pendrive. Não, hoje ele guarda lá no Google Drive. No Google Drive. Entra naqueles... faz aqueles contrabando de livro digital. O autor não ganha um centavo, né? Porque ele faz aquelas cópias lá. Salva tudo lá. Se curtiu... Se ele curtir, rapaz, o Drive vai... sustentar. Vai estar ali. Mas se não curtir... vai no outro dia procurar, fazer uma consulta. Tem mais de 1000 livros digitais aqui. Corrompido. Se eu fosse abre você, o primeiro arquivo, PDFzão lá, corrompeu. Ia fazer o esboço. O esboço do dia. Cara, você acredita que tem gente que tem Bíblias comentadas, Bíblia grande, tipo a pentecostal, o cara tem lá, né? Como é que ele consulta o raio da página, velho? Que precisa ter que atravessar 1 milhão de páginas. Meu Deus do céu. Não, eu sou da época aqui, né? No dedinho. Você sabe que eu assisti um filme, eu acho que era O Nome da Rosa. É esse mesmo. O Nome da Rosa. É esse mesmo. Eles envenenaram as patas, aí o cara ia passar o dedo lá. Você lembra desse filme? Eu lembro. Eu fiz trabalho, rapaz. É mesmo? É o John Connery. Né? John Connery. Nome da Rosa. Nome da Rosa, é isso. Não recomendo muito, não. É melhor você assistir Lutero, dorme, acorda e o Lutero tá lá. Eita, é um negócio triste também. Mas hoje nós estamos recebendo aqui, cara, uma figura. Eu vou até pegar aqui, que eu tenho o currículo dele. Olha aí. E assim, Renatão, eu confesso para você que era uma pessoa que a gente já queria trazer aqui. Sem dúvida. Fazia um tempo. Ele é cooperador lá no setor 34 de Pinheiros, né? Professor, e para mim ele, dentro daquelas categorias de ministérios lá, ele está entre os mestres ali. Que né? bênção. Entre os glória a Deus. E é um rapaz novo. Né? É mesmo? Você já está achando que a gente está com o Antônio Gilberto aqui, né? Não, um pouquinho mais novo, né? Um pouco mais novo que o Antônio Gilberto. Graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Faculdade Paulus. Ele é jornalista, rapaz. Os que a gente está passando aqui, né? Pela Faculdade Paulus, é pós-graduado em Mercado Financeiro. Olha aí. Mercado Financeiro. Bitcoin. Bitcoin, né? Vamos falar de Bitcoin? Vamos falar de Bitcoin. Né? Pelo Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos descobrir se ele é calvinista? Ou se ele é arminiano ou luterano? Não é arminiano. E ele é pós-graduado em Hermenêutica Bíblica pela Faculdade Batista do Paraná, autor de 6 livros, Olha aí. pela editora CPAD, pela Thomas Nelson do Brasil, a God Books e a Mundo Cristão. E eu sei que você sabe que para preparar a entrevista de hoje eu tive que pegar o resumo de todos os livros dele, né, para ver onde a gente encaixava. Onde que dava. Aliás, livro me lembra alguma coisa. Tem lá, tá lá o esboçozinho, a gente, né, tá lá, tem um calendário. É verdade. Vamos perguntar para ele como é que faz para terminar de escrever um livro? Pronto, aí. Conosco, muito né? bem.
Gutierrez Fernandes Siqueira, mais conhecido como Gutierrez, e até o final da entrevista a gente vai chamar ele de Guti. O que você acha, hein? Ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado, meus irmãos. Uma alegria tê-lo aqui conosco e confessamos que já tinha um tempo que queríamos trazer, que estava na lista dos convidados, né? Maravilha. Deus abençoe. Bom, se apresente aí, fale, a gente já fez aqui uma mega de uma apresentação, mas apresente o senhor aí, fale com as suas palavras. Quem é o Gutierrez? Apesar dessa formação de jornalismo, hoje eu atuo no mercado financeiro. É mesmo? Que eu tenho essa formação também em mercado financeiro pelo Mackenzie. Estou há 13 anos já nesse mercado, mas a minha via jornalística está nos livros de teologia que eu escrevo, né? Uhum. Porque eu faço um trabalho que é bem de jornalista mesmo. Você pegar uma discussão acadêmica, mais árida, e transformar isso em uma linguagem acessível a todo mundo. E como nasce essa veia? Como é que você descobriu? Porque o Renato, a gente está escrevendo um livro, tem um tempo, né? Alguns dias, né? Tem alguns 300 e tantos dias aí que a gente está escrevendo. E a gente combinou, porque o legal é que nós combinamos, falamos assim, nós vamos escrever e tem data de lançamento. A gente colocou a data de lançamento. O problema é que a data está chegando e a gente tem 2 capítulos só escritos. Meu Deus. Mas são 2 bons casos. Como é que nasce essa veia aí, o Gutierrez? Pois é, assim, muita gente fala que tem esse problema em escrever, né, que sofre para escrever. Eu, graças a Deus, não, meio que flui mesmo, assim. Porque a escrita, para mim, é um processo de estudo. Então, eu me obrigo a escrever para estudar aquele tema. Muito livro meu nasceu assim. O Reino Dividido, que é um dos livros, eu queria comentar sobre o sectarismo, o pecado do sectarismo. Aí eu fui atrás. E a galera que tá ouvindo sectarismo para eles vão achar que é um lanche novo no McDonald's. Fale aí pra gente. Né? Sectarismo é uma mania de você achar que a sua denominação ou seu grupo teológico é o reino de Deus, é o que existe, né? É o certo. É o certo, a única coisa certa que tem. Começou. Então isso é o pecado do sectarismo. E assim, quando eu pensei nesse tema, poxa, eu queria escrever sobre isso, eu não tinha ainda lido muito material sobre isso, né? Inclusive algum material técnico. E aí eu fui pesquisar, fui atrás. Então, o meu processo de pesquisa e até o processo de escrita, tudo bem que era pandemia, eu estava até sem trabalhar naquele momento, a gente passou uma semana sem trabalhar. Eu aproveitei aquela semana e me aprofundei na pesquisa e na escrita. Então, foi um livro que saiu muito rápido. Saiu uma semana. Vergonha na sua cara, viu, Renato? Vergonha, viu, rapaz? Mas foi o mais rápido, os demais demoraram mais tempo. Quantas páginas? Não, 130 páginas. Vamos lá, voltando para a entrevista aqui, né? Mas é só chibatado, já começou aqui, né? Eu estou sendo ministrado hoje, né? Exortado aqui. Mas graças a Deus eu acho que é uma coisa que, sei lá, talvez seja um talento natural de gostar de escrever com alguma facilidade. O jornalismo ajudou um pouco também, né? Porque E o último livro foi o do... Não, esse foi o penúltimo, Quem Tem Medo dos Evangélicos, que foi pelo Mundo Cristão, e o último agora foi o Pneumatologia da Thomas Nelson Brasil. Então deixa eu aproveitar o gancho aqui. Foram 6, certo? 6, isso. Você conseguiria fazer um breve relato dos 6? Tema esse aqui, foi falando disso. Você tem? Tenho. Tá. O primeiro foi o Revestido de Poder pela CPAD, que é uma introdução à teologia pentecostal, basicamente. O segundo foi O Espírito e a Palavra, também pela CPAD. Que é mais focado na hermenêutica. Que é um livro de hermenêutica pentecostal. Tá. E o meu terceiro livro foi o Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, da Thomas Nelson, também focado em hermenêutica. É mais ou menos como um livro complementa o outro, né? Então, como se fosse uma continuidade. Isso que eu ia comentar. E também, depois aí eu escrevi O Reino Dividido, que é esse livro sobre sectarismo. O meu quinto livro foi o Quem Tem Medo dos Evangélicos, que é uma análise... A gente quer saber. Pois é. Qual foi a data que ele foi concebido? Olha, eu acho que escrevi esse livro em um mês, talvez. Mas o período... Foi 2022. 22... Eu acho que escrevi em março de 22, ele foi publicado em agosto de 22. Uhum. Pré-eleições. Pré-eleições. Foi um livro, assim, bastante... Polêmico, mas o curioso, assim, que muita gente gostou de ambos os lados do aspecto político, que eu achei bastante curioso, assim.
Até porque eu bato nos dois lados ali no livro. Eu percebi. Você abriu uma nova conta no Twitter ainda? Ou parou de twittar? Não, eu diminui um pouco, mas tá lá. Meu Twitter é polêmico. Não entre, por favor. Eu falo que o Twitter é engraçado. O que eu posto no Twitter eu jamais postaria no Instagram, né? Porque são dois públicos completamente diferentes. Assim. E o público do Facebook são os irmãos ali. Mas eu já até ouvi comentários de que o Twitter parece que é meio que o mundo real. É a realidade. E o Instagram é um fake, mais feliz. Tá? Você mostra a face bonitinha. Tal, né? Mas ele conseguiu agradar? Conseguiu. Assim, teve uma façanha, na mesma semana eu fui entrevistado pela revista Carta Capital, que é uma revista bem de esquerda. Sim. E pela revista Oeste, que é uma revista bolsonarista. Na mesma semana, as duas revistas me entrevistaram para falar do livro. E engraçado que as perguntas foram mais ou menos as mesmas, assim. E as respostas? Também. Porque, assim, a proposta do livro, eu acho que de todos os livros que eu escrevi, talvez foi a gestação mais interessante, assim. Porque eu escrevi fora daquilo que eu estava habituado, que era a teologia pentecostal, né? Foi o primeiro livro de teologia pública. E eu achei interessante porque Quem Tem Medo dos Evangélicos, a minha primeira proposta para a editora foi: eu quero escrever um livro elogiando os evangélicos. Quero só trazer o que tem de bom da igreja evangélica, porque a igreja evangélica é criticada o tempo todo, né? Aí, eu estava conversando com eles em 2020, começo de 22, e saiu um livro chamado O Povo de Deus, do Julian Spy, que é um antropólogo, e ateu, o cara não tem nenhuma ligação religiosa. Só que o livro dele é altamente elogioso aos evangélicos. E ele meio que matou meu projeto. Puxa, ele escreveu exatamente o que eu ia escrever no livro, né? Aí eu falei com o editor, ele falou: não, Gutierrez, continua o seu projeto, porque ali é a visão de um antropólogo que não é religioso, você vai ter a visão de um evangélico, alguém de dentro, né? Eu falei, mas mesmo assim eu vou mudar um pouquinho o projeto. Metade do livro vai ser elogioso e metade advertindo aquilo que é problemático na nossa comunidade evangélica. Então o livro começa um pouco mais crítico e termina com essa toada, assim, olha, vamos olhar também o que há de bom no meio evangélico. Então foi um livro bem gostoso de escrever, foi um mês intenso ali. E o último? E o último, Pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, né? Um irmão até na igreja perguntou se era um livro de pneumonia, de medicina. Não, perguntou não. Não. Tudo bem, não era um obreiro, tal, era um irmão comum ali, mas pneumatologia é o estudo do espírito. Vamos lá, dividir as cadeiras. Pneumatologia ou paracletologia? Os dois estão corretos, assim. De maneira convencional, pneumatologia é um termo mais usado na teologia, mas os dois são corretos. É que tem uma turma aí que defende tem que ser paracleto, porque a pneuma é espírito também, né? Assim. E para tratar do Espírito Santo vai o paracleto, por isso que tem essas... Mas isso é preciosismo, não faz muito sentido. Agora, Gutierrez, se você fosse falar dos 6, se você fosse pensar um aí, esse aqui, Renatão, esse aqui foi o livro. Tá querendo devolver? As batidas que ele deu? Não. Você é pai? Sou. Quantos filhos? Um menino. Se você tivesse 2, volta aqui. Se tivesse 2, eu ia te perguntar qual é o seu predileto. É mais ou menos isso com o livro. É muito difícil achar qual foi o meu predileto. É claro que eu tenho um carinho especial pelo Revestido de Poder, porque foi o primeiro, né? Tá. E até hoje foi o mais vendido, assim. Que legal. Porque o primeiro e logo saiu pela CPAD, né? Uhum. E eu tinha na época 28 anos, então assim, até as pessoas, puxa, ficaram admiradas. Escritor novo, que não é filho de pastor, não é nada assim ligado a ministério e tal. E aí eu tenho carinho mais por esse sentido simbólico ali do livro, né? Mas assim, eu amo todos. Como um pai mesmo, assim. Legal. Amo a todos igualmente, né? Legal. E agora vamos entrar no cerne aqui. A gente quer trazer um pouco a geração X, geração Z, que X é a nossa galera ali dos 80 para cá, a geração Z é a galera mais... XY. Tem a Millennium ainda ali no tem a Millennium. Mas a gente vê que é a geração que
tá vivendo agora, tá vivendo essa época principalmente, e tem muita discussão. Então você vê notícias aí que as empresas, saiu há um mês atrás, que as empresas não têm intenção de contratar a geração Z, porque eles não têm perspectiva, né? Exatamente. E daí, dentro da fé, a gente sabe que a igreja, desde a sua formação, ela é uma igreja formada desde os velhos aos novos. Haja visto que Paulo instrui Timóteo a falar com os pais e com os filhos. Então, existe esse ponto desde o nascimento da igreja. Uhum. Mas pegando essas duas gerações aí, como é que você enxerga a fé dentro? A gente gravou um episódio com a galera aí da mídia que eles falavam muito a respeito do uso das mídias sociais, tá? Mas como é que você vê a fé, a espiritualidade, os valores morais hoje, em que o pai sai para trabalhar e deixa o filho com um tablet e com um celular? Esse conceito, conceito de geração Y, aliás, geração X, na verdade hoje o conceito meio consensual é a geração X, que começa em 65 e acaba em 80. Aí você tem a geração milênio, começa em 81 e acaba em 96, que é a geração que eu faço parte. Sim. E a geração Z, que é essa geração que nasce ali em 97 e vai até agora 2010. Porque a partir de 2010 já é uma outra geração, que é a geração alfa, né? O que a gente vê de maneira geral? Na geração, tanto a X como a milênio, e a milênio é uma geração de transição, porque é aquela geração que, quando ela nasce, a internet ainda não era popularizada, mas ela vai crescendo e a internet vai surgindo, o celular, o smartphone. O que a gente vê primeiro nessa geração X, que é a geração dos meus pais, por exemplo, meu pai é de 66, minha mãe é de 69, então eles estão nessa geração X, especialmente na realidade brasileira. Era a primeira geração que estava saindo do ambiente rural e indo para o ambiente urbano, né? E quem faz essa transição, faz uma transição que é muito difícil de ser feita, porque primeiramente, você está deixando toda uma cultura que é muito integrada, que é muito comunitária, para uma cultura individualista, que é a cultura da cidade grande, né? Nós que já somos da geração da década de 80 e 90, somos uma geração que já nasce no Brasil muito urbano. Então, assim, isso já é uma baita diferença na visão de mundo das pessoas. Eu costumo lembrar o que era a casa da minha avó no interior do Nordeste, por exemplo. Era uma casa de esquina, que você tinha duas portas. Tinha uma porta na rua principal, uma na rua paralela. E as portas ficavam abertas o dia todo, e os vizinhos passavam pela porta, que era a sala, como se fosse uma extensão da rua. A sala da casa era uma extensão da rua. É o tipo de coisa muito maluca de você pensar hoje numa cidade grande. Ninguém faria algo assim, né? Os muros eram menores, os portões... ou praticamente não havia muro, né? Mas o que isso mostra? Mostra que havia nessas comunidades e também nessa geração um senso comunitário muito forte. Então, eu vou fazer parte de uma igreja, eu compro a placa da igreja. Eu sou assembleano mesmo. Essa geração, assim, você pega um obreiro na faixa dos seus 50 anos, 50 e poucos anos, ele é comprado com a igreja, ele é sangue nos olhos, assim, veste a camisa, né? Aí vamos para a geração Z, que é o filho, às vezes até o neto, né? Dependendo do ano que a pessoa nasceu. Puxa, não. O que é a denominação? É um grupo que eu estou fazendo parte, talvez porque é perto da minha casa, ou talvez porque eu nasci ali mesmo, meus pais são crentes, mas eu não visto essa camisa, eu não tenho um orgulho em relação a uma determinada placa. Então, quando eu penso nessa relação religiosa, você vê, já tem uma mudança drástica. Ao ponto que essas gerações mais novas, elas estão passando por um processo que a gente chama de trânsito religioso. O que é o trânsito religioso? Você não tem uma ligação com nenhuma igreja. Hoje eu estou na Assembleia, na quarta-feira eu estou, sei lá, em outra igreja, na quinta eu estou na outra. Então, assim, a minha ligação é com a fé.
mas não com uma denominação específica, e fica nesse trânsito circulando. Isso explica porque a gente pega essa geração dos nossos pais, e a gente sabe muito bem na história da nossa igreja que se abriam congregações para atender aquela comunidade das ruas próximas. Os irmãos iam a pé, e a figura é 6 horas da tarde, aquelas famílias de crente com chapéu, colete, terno, indo para a igreja. As crianças crescem, tocam na banda e todo mundo era ativo, e hoje todo mundo tem seu carro, e daí a gente vê um êxodo, uma migração do pessoal que estava lá no bairro vindo para sedes maiores por conta de um ar-condicionado, de uma cadeira, de um som. E se a igreja dele não tem um pastor que tem uma boa palavra, ou o pessoal não se adapta com os usos e costumes, eu vou procurar uma igreja que me abrace. E daí ele está abraçado com a fé, e não com a religião. E como é que a gente lida com isso daí? Porque dá uma confusão dentro de casa. Dá uma confusão. Não, até porque tem dificuldades, por exemplo, de você encontrar pessoas que nos ajudem a liderar. Porque se ele não vestiu a camisa, quer dizer que ele não está exatamente compactuado com tudo dentro daquela denominação. Então, você tem dificuldade até de você encontrar gente para carregar o piano com você. Não é mais... São poucos. Não tem mais essa realidade. Então, para você poder... E é uma coisa que eu sempre falo aqui, Gutierrez, na Almadeb a gente vivencia muito isso. A gente engaja as pessoas por projeto. Então, ó, tem o projeto do encontro, tem o projeto daqui a 2 anos, eu tenho um projeto do coral. Então, você vai engajando por encontro. Por quê? É difícil, nesse momento, você estabelecer esse critério de vestir a camisa pela denominação. Você cria a comunidade, né? Vocês vão lembrar muito bem, assim, a nossa geração, estou falando da milênio ainda, década de 90, ou mesmo começo dos anos 2000, quando havia os grandes congressos de jovens, de mocidade, havia uma tônica muito grande em formação de obreiros. Vamos orar pela garotada que quer ser missionário, que quer ser pregador. Sim. O sonho da garota era gravar um CD e ser cantora e viajar pelo país. Cara, isso acabou. E os casamentos era o moço pregava, a moça cantava. Era exatamente isso, né? O ministério ali duplo. Isso hoje praticamente acabou. Ainda tem, né? Mas você vê, até mesmo os congressos já não tem esse foco. Sim. Então, o foco agora é a qualidade musical. Vamos pensar aqui algum tema que seja voltado para alguma necessidade específica da juventude. Então, essa mudança é inevitável. Assim, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que ela está acontecendo. E ela não é exclusiva da igreja. Porque quando a gente pensa, puxa, o jovem não está vestindo a camisa da denominação, ele também não está vestindo a camisa da empresa que ele trabalha. Então, o compromisso que ele tem, ou que a geração antiga tinha, não, eu quero passar minha vida toda na Ford, vou aposentar. Vou aposentar aqui nessa empresa, né? O metalúrgico, o que é o metalúrgico? O cara entra com 18 anos e sai com 60, né? Passa a vida toda na empresa. Isso não tem mais. As pessoas pedem demissão com uma facilidade muito grande. E as empresas, inclusive, olham o seguinte, se o cara passa muito tempo numa empresa, parece que ele estagnou. Pega até mal, né? Pega mal hoje, pega mal. Não, eu quero viver novos desafios em outros lugares. Então, teve agora na pandemia, até um processo nos Estados Unidos, de muita gente pedindo demissão e exaltando esse pedido de demissão, gravando o pedido de demissão e postando na internet. Algo que é surreal se a gente pensa para uma geração mais antiga. Você nunca que você faria um rompimento público com a sua empresa. Você sempre deixaria alguma ponte, você quer voltar eventualmente àquela empresa que você construiu uma carreira. Né? Então, assim, é uma realidade que está aí, a gente tem que lidar com ela. Quando eu penso na nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela funcionou muito bem para as gerações antigas, porque a Assembleia de Deus ela é muito brasileira, assim, ela tem uma cultura muito nacional. Né? E se você pega, qual foi a estratégia que a Assembleia fez e que funcionou muito bem? A igreja está crescendo, tem 100, 150 membros, vamos agora dividir e montar uma outra congregação. Por quê? Aquela ideia, vamos montar uma congregação porque tem, 20 irmãos que estão na rua a 3 quadras daqui, que vai ficar mais perto da congregação deles, aquele senso de comunidade. Mas eu tenho que ser vizinho da igreja, todo mundo aqui se conhece, todo mundo sabe a minha família e tal. Hoje disso não tem mais.
Hoje em dia, as igrejas que querem funcionar, elas têm que montar uma igreja numa grande avenida, com a baita placa, com a baita estrutura, ser um mega templo, estacionamento muito bom, com berçário, com tudo isso, porque as pessoas têm carro, agora podem ir até a igreja, né? Então é o tipo de adaptação que a gente tem que fazer. Só que, é claro, a gente vai perder algumas coisas boas do passado e a gente já vem perdendo. A primeira é esse senso de comunidade. Isso é grave porque a igreja, como essência bíblica, ela precisa ser uma comunidade. Um corpo. E você vê, a própria palavra comunhão, em Atos 2, aparece ali no contexto do final do capítulo 2, aparece 3 vezes. A importância que a comunhão tem. E, ao mesmo tempo que a gente tem que estar ciente dessa mudança, é necessário a gente lutar por preservar esse princípio de comunidade. Ok, talvez o modelo antigo de comunidade não funcione, mas qual modelo de comunidade vai funcionar hoje, né? Talvez pequenos grupos, talvez, não sei, alguns grupos online, mas alguma forma de comunidade a gente precisa cultivar. Uma Deb. Mas a gente sempre comenta aqui, bom, a gente já está há alguns anos de uma Deb aqui, podemos falar pelo menos 2 décadas de uma Deb. Não, eu estou há 2 meses. Que vem fazer o programa, né? Mas a gente vê que mudou a linha de pensamento e a gente fica procurando. Será que nós estamos errando? Alguém mais espiritual falar, é o diabo que está agindo. E eu penso, eu vou dentro dessa linha, é o comportamento. Então, o que os jovens de 10 anos atrás, que já casaram e constituíram família, queriam, a geração que está chegando agora não quer. Né? Então, aí é que está o nosso desafio. Como é que a gente identifica o que eles querem? É com pesquisa, é ouvindo a turma, é vendo o comportamento. Porque a nossa igreja ainda tem uma liderança tradicional que vem lá de trás. Estamos passando por um momento de mudança, mas... E para não perder essa turma, porque daí vem a outra questão, o arrebatamento da igreja, salvo engano, os sinais já estão gritando, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas a gente tem nitidamente a quantidade dos sinais tem aumentado cada vez mais. Como é que a gente segura essa turma? Porque você vai ter outras igrejas que vão ser atrativas, mais do que as nossas. E daí eu volto, a nossa igreja é formada por várias gerações. Eu preciso respeitar os irmãos que se sentaram no banco de madeira e respeitar os que estão sentando no estofado. Exatamente. Mas e aí aquela igreja que ela não tem os princípios, os valores, e o pessoal acaba indo, olhando só, não sei, estamos com uma turma que está com uma visão mais terrena do que celeste. Eu quero construir o meu puxadinho aqui na terra e quero ser abençoado, e tem Deus como um serviçal e não como um senhor. Pois é, assim, o pastor que olha a igreja, pastor mais tradicional, um assembleano raiz, que olha a sua igreja e vê os jovens indo embora, ele pode talvez pensar que a geração atual, essa geração Z, ela seja mais refratária à religião. Isso é um engano. Muito pelo contrário. Se você pega hoje, a Datafolha recentemente lançou uma pesquisa sobre os evangélicos e mostrou que em São Paulo e no Rio de Janeiro, a maioria dos jovens são evangélicos. Geral. Já passamos os católicos. Se eu pegasse só aquele grupo de 16 a 24 anos, já passamos os católicos. E, olhando o Brasil, está praticamente empatado. Então, assim, é o grupo demográfico mais evangélico que há. É o grupo de 16 a 24 anos. A cara do católico hoje no Brasil é uma mulher ou um homem acima dos 40 anos. E a cara do evangélico é um jovem da periferia, normalmente, na faixa de 20 e poucos anos. Então, assim, o jovem está buscando a igreja, né? Mas ele realmente tem se afastado dessas igrejas mais tradicionais. O que eu percebo nessas igrejas que têm conquistado esse público, né? É uma questão de linguagem, e a linguagem musical ela é muito importante para essas igrejas. Pode ver que todas elas giram em torno de algum tipo de grupo musical.
Porque a música é uma linguagem universal, é uma linguagem que comunica muito com o jovem. Se você vê qualquer uma dessas gerações antigas, quando elas foram jovens, elas são marcadas por algum tipo de música do seu tempo, e não é diferente agora. Tá? Então, esse espaço da música ele precisa ser pensado melhor, talvez nas igrejas tradicionais. Não que a gente não tenha uma excelência musical, a gente tem, mas eu falo pensar a comunicação da música. Eu te dou um exemplo. A Assembleia de Deus aqui em São Paulo, ela, especialmente as congregações, ela tem muito migrante, né? Muito, especialmente do Nordeste. E quando você vai ver a música que é consumida nas congregações, ela é uma música regional, ela é uma música que expressa o sertão, o ritmo, ou até um pouco de sertanejo das antigas, um pouco, aquela música mais tradicional, né? E esse jovem que é, às vezes, filho ou neto, né, que já nasceu aqui em São Paulo, que já nasceu nessa cultura urbana, ele não gosta dessa música. Mas é algo que marca, né? Marca. Ele não, por quê? Ele cresceu ambientado, de maneira geral, pela cultura pop, né? Pela música mais pop. Por uma música que expressa mais um estilo urbano, por exemplo. E é algo que essas igrejas novas oferecem, eu percebo muito isso. Se você pega toda a música produzida nos últimos 15 anos pelas grandes marcas evangélicas internacionais, a Hillsong ou a Bethel, a Gateway, que é americana, você pegar todas elas são uma reprodução um pouco de U2, Coldplay, né? Sim. Então eles pegam um pouco desse pop que já fazia sucesso, né? Só que daí eles trazem tudo, né? Traz a iluminação, traz a fumaça. Eu vi um post teu falando do rock, que o rock é de Cristo e não é do diabo. Ele nasceu por uma irmã do ciclo de oração. Olha aí. Não, ele postou um vídeo. Aquilo é que ano ali? Ali é a década de 30. A irmã num palco, tocando sozinha uma guitarra, e o ritmo que ela toca é o ritmo que o Elvis adotou, é o ritmo que... E a gente sabe que essa galera acabou vindo de lá, né? O Elvis era da Assembleia de Deus. A Assembleia... Olha, irmão, a senhora aí que está assistindo com a sua filha agora, né? Elvis Presley, né? E a gente vê, tem algumas... uma playlist gospel do Elvis, cara. Tem. E é muito hino nosso. Tem. Agora, isso é tão interessante que até regionalmente, né, você falou uma realidade, né, das congregações, a gente percebe isso nas regionais da UMADEB. E aí, quando você pega, por exemplo, a regional leste, ela tem uma pegada mais black, ela tem um ritmo mais... Você vem para a região mais central, aí você já começa com o worship e tal. É muito interessante, E na norte, quando você vai na norte, o que você imagina? Eu tô tentando identificar. Se for por esse ano. Se for por esse ano. Meio a meio, né? Mas o que eu percebo também nessas igrejas que estão conseguindo penetrar no público jovem, elas não é só a linguagem musical, estou só dando um elemento, né? Mas elas conseguem trazer uma certa estética, digamos assim, que é comum a tudo aquilo que o jovem consome. Uma roupagem, né? É uma roupagem, assim, é como se eu estivesse indo no Starbucks, entendeu? Sim. Eu vou ter uma experiência, não é um lugar... estilo, não é um lugar meramente funcional. Mas isso daí não vai entrar, daí quem tá ouvindo a gente, o hater vai falar o seguinte, essa fala... Eu não tô elogiando e nem criticando, só tô descrevendo. Egocentrista. Não seria, a gente não tá indo nesse caminho, vou encontrar algo que me satisfaça. Alguém vai pegar a Bíblia e falar, estão tirando, montando, trazendo doutores para si mesmo. Sim. Porque aí vai entrar na questão ególatra, narcisista, mas na verdade o enfoque talvez seja justamente nesse ponto que você comentou. Será que, e o Gutierrez também deu essa tônica na fala, quem acha que de repente eles estão totalmente descompromissados pode ser um equívoco, porque para além disso, é importante a gente ver se eles conseguem tocar a superfície da fé, né? Sim. Porque, agora, tirando toda essa roupagem, né, que a gente está comentando aqui, se a gente fosse comparar as gerações, o que você poderia trazer, por exemplo, na tônica da fé?
tem mais ou menos fé? Porque eu acho que é esse que é o grande ponto o quanto está próximo de Cristo. Porque, inclusive, a pandemia, ela mostrou muito. Foi uma peneira. Porque muita gente acreditava que a vida espiritual dela estava tão somente conectada aos dias que ela ia ao culto. Quando ela deixou de ir ao culto, né, na igreja, na comunidade, naquele grupo, ela se perdeu. Porque a vida devocional, a gente até falou, a gente tem um podcast que nós fizemos aqui sobre devocional. Porque, na verdade, a vida devocional, ela nunca entendeu o que era uma vida devocional. Então, pode ser que a fé dela estava somente fundamentada ao processo de ir à igreja. Cerimônia exato. Então, eu não vejo, sinceramente, uma diferença na qualidade da fé de uma geração mais antiga, de quem está com 50, 60 anos, para um jovem de 18 e 20. Eu falo porque eu tenho contato bastante grande com as duas gerações. O que eu vejo, de fato, é uma valorização menor da comunidade nas novas gerações, o que é grave, o que no longo prazo vai ser prejudicial para a fé. Que é o senso de pertencimento, que é o né? senso de pertencimento. Mas eles não estão direcionando esse pertencimento para o digital? Estão, mas assim, eles vão perceber, e talvez já estejam percebendo, que não é suficiente, que o digital não tem como substituir essa interação. Mas assim, eu tenho um privilégio de pregar bastante na Assembleia, óbvio, por ser assembleano, mas eu sou muito convidado para a Igreja da Parede Preta para pregar também. Então assim, mas eu percebo ali uma fome por Deus naquela juventude bastante grande. E, em alguns casos, até mais do que em igrejas nossas, assim, eu percebo. Então, realmente não conseguiria qualificar essa questão da fé dessa forma por gerações, né? Agora, tem outro ponto, a questão da formação, da educação. Você pega uma pessoa média, especialmente nas periferias, na faixa de 50 anos, ela teve pouca educação. Talvez teve só ensino médio, ou no máximo ensino fundamental, né? Essa juventude que está nessas igrejas, ou mesmo nas nossas sedes, são todas formadas, são pessoas que estão fazendo faculdade, estão fazendo intercâmbio, têm um acesso à informação muito maior, têm acesso pleno à internet, né? Então isso também causa um tipo de conflito que às vezes é confundido com incredulidade, que é aquela fé mais contestadora. Ele não vai aceitar qualquer coisa, ele não vai aceitar, não, é isso e amém. Não, ele vai querer. Não, mas eu quero entender o porquê. Não, por que tem determinada proibição aqui? Qual a base bíblica disso, né? Então, às vezes, isso é confundido por uma geração mais velha como incredulidade, como uma afronta, uma falta de respeito. Mas a nossa própria geração milênio, e eu falo porque eu passei por isso também, ela já começava a contestar muita coisa. Então, à medida que essa geração Z vai chegando, ela é muito contestadora mesmo. Aí entra aquela, por exemplo, conflito ciência e fé. Puxa, ok, eu estou fazendo biologia, eu estou fazendo, sei lá, física. Eu queria entender melhor qual é essa relação da fé com a ciência. Não basta você dizer para mim, não, você tem que confiar no que a igreja sempre disse e amém. Não, a pessoa quer entender, e esse é um desejo legítimo. Isso não é pecado, a pessoa querer entender melhor e qualificar a sua fé, né? Então, eu vejo que em alguns pontos, até esse interesse maior pode ser até benéfico, porque eu até vejo essa geração lendo mais, buscando mais livros. A maior parte do meu público está nessa faixa aí de 20 a 30 anos, tanto no Instagram quanto de leitura de livros, o pessoal que posta ali que comprou o livro, né? E eu vejo uma garotada aí interessada em teologia, interessada... Puxa, eu quero pregar, mas eu não quero pregar qualquer coisa, né? Então... Não, isso a gente tem percebido. O pessoal eles valorizam mais hoje. Talvez a gente tenha dividido aí, mas tem uma turma que valoriza mais um ensino sistemático do que um culto avivalístico. A gente sabe que a palavra consegue fazer os dois, mas assim, até compreendendo, eu quero sentar com papel e caneta, ouvir, entender o que está sendo falado. Entender e absorver. E tem um público que fala, não, eu quero ver o céu descer, o fogo subir e a glória preencher, né? É uma realidade que a gente está vivendo e precisamos estar adaptado a
Essas duas aí a gente sabe que a palavra acaba levando a isso. Agora, eu estou pensando aqui no seguinte aspecto, né? A gente fez aqui um comparativo, né, das duas gerações, né, dessas gerações, mas olhando para dentro do conceito evangélico. Uhum. E se a gente pudesse, de repente, pensar um pouco em como uma ou outra geração faz frente ao mundo, faz frente em quem não tem a mesma fé. Porque me parece que, num primeiro momento, se a gente for olhar a geração mais antiga, me parece que ela tinha uma base mais fundamentada, uma convicção mais forte, né? uma maior veemência em se posicionar, em falar, mesmo não tendo tanto conhecimento. E às vezes hoje pode dar a sensação que essa geração consegue se flexibilizar mais, mas também consegue absorver o que não era para ser absorvido. A cultura pop às vezes fica ali meio engendrada, né? Como é que é? Como é que a gente pode fazer traçar essa linha de raciocínio em relação ao mundo, né? Em relação ao mundo de maneira geral, se você pega essas gerações mais antigas, elas tendem a ser muito firmes no que creem, no que buscam, são convictas, né, sabem o que querem, eu vou fazer um plano de carreira, eu quero chegar ali no topo daquela empresa, e vai buscar, e vai atrás, né? Isso é bastante. E no meio religioso, de maneira geral, são pessoas mais crédulas, elas querem crer em algo e se apegam àquilo com firmeza, né? Só que a credulidade, ela pode também ser bastante perigosa, porque ela pode ir para a superstição, e você pega, basicamente, o brasileiro é muito supersticioso, e quanto mais velho ele é, mais supersticioso ele tende a ser, né? O que eu vejo em relação à geração mais jovem é que quando ela fala de fé, de maneira geral, sendo ela evangélica ou não, ela está buscando uma fé que ela julga ser autêntica. Em que sentido? Eu preciso que a minha fé tenha coerência, né? Não dá para você falar para mim que você é pastor, por exemplo, se eu vejo que você é muito estúpido com sua esposa. Talvez a sua geração tolere isso, talvez a sua geração olhe para isso e veja, ele é um homem de Deus, mas é um pouquinho esquentado, e está tudo bem. Não, a geração Z, ele olha para isso e fica escandalizado. Como que alguém pode dizer que é seguidor de Cristo e é tão estúpido com a esposa, é agressivo nas palavras com a esposa? Então ele vai olhar isso, ele vai ver, não, isso para mim não é fé, falta coerência. O que é interessante aqui? Paradoxalmente, as gerações mais antigas são mais tolerantes. Tolerantes em que sentido? Ela consegue ver um pouquinho mais dessa natureza humana carregada de pecado e consegue perdoar mais as falhas humanas. A geração Z é a geração do cancelamento. Você falhou, você está cancelado. Então, é muito curioso isso, porque é uma geração que aparentemente é a mais liberal da história, mas ela também é a mais rigorosa também, ao ponto que ela está voltando até uma prática que estava adormecida, que é essa prática da Inquisição, da Inquisição, né? Inquisição. Que é uma prática de cancelamento público. E aí você vê absurdos, né? Que é próprio da cultura woke, por exemplo, que é essa cultura de esquerda mais radical, por exemplo, que tem nos Estados Unidos. O cara vai falar com você num protesto e ele começa a te importunar e dizer, você tem que falar que a Palestina é livre, porque aqui nós somos contra Israel. E se você não falar, você é um monstro. Por exemplo, é de um tipo de violência, essa imposição de discurso. Recentemente eu vi um vídeo assim, eu estava querendo obrigar um homem a falar isso, porque ele entrou ali no meio do protesto, meio de maneira aleatória, né? Então é muito engraçado você ver como a nova geração ela consegue ter uma agressividade às vezes em convicções que a geração mais antiga é mais tolerante, consegue absorver melhor as diferenças e tal, né? Não é à toa que boa parte do discurso radical hoje na internet, seja à direita ou à esquerda, é feita por jovens, boa parte. É quem mais produz esse tipo de material. Embora a geração mais antiga, por ser mais crédula, lembra que eu falei que é uma característica dela? Ela seja a que mais compartilha fake news, porque ela acredita em tudo que ela recebe. Isso é um problema da geração mais antiga.
Mas quem milita, seja de um lado ou de outro, são os jovens, são os mais. Essa garotada que está de 18 a 30 anos, a 35 anos. E o que você sugere hoje? Né? A gente tem muitos jovens e líderes ouvindo, mas se eu tivesse que dar um conselho aí, principalmente para a liderança, como é que a gente trabalha a mente das pessoas, não para ser esquerdista, direita, bolsonarista? Hoje eu acho que a gente não tem mais tantos partidos, a gente tem 2 posicionamentos políticos. Como é que a gente leva o cristão a ter uma opinião formada por valores bíblicos e não partidários? Primeiro é definir o que é um valor bíblico, né? Porque esse é o problema, de um lado ou do outro, né? Quando alguém fala, fulano defende os valores cristãos. Ok, quais? Ele é contra casamento homossexual. Ok, você está dando um valor que é o valor da sexualidade que a gente defende. Beleza. Mas o ser gentil também não é um valor cristão? Para mim porque o ser gentil está no fruto do Espírito. A palavra, quando Paulo usa a palavra bondade e benignidade, que é traduzida na nossa Bíblia, aquela palavra benignidade no grego, ela pode ser trabalhada como gentileza. Então a gentileza é um fruto do Espírito. Então, ok, eu sou muito rigoroso na sexualidade aqui, como devo ser, mas eu não sou nada gentil com as pessoas, eu também não estou seguindo um valor cristão aqui, né? Eu acho um desafio muito grande a gente tentar eleger quais valores são mais importantes ou menos importantes, que aí a gente cai em erros ideológicos, porque elege um valor como mais importante que outro. Então acho que a missão do líder cristão, do pastor, de quem está lidando, o pregador da palavra, é literalmente seguir aquele conselho de Paulo, é pregar tudo, né? É não se restringir a nada, é não ter medo de que o evangelho seja ofensivo a qualquer tipo de ideia. Eu acho que esse é o desafio. Eu gosto muito como Simeão descreve Jesus ainda bebê ali no seu colo, quando ele pega nos seus braços, melhor dizendo, ele fala para Maria que Jesus vai ser um sinal de contradição. Eu amo essa expressão, né? Na nossa Almeida antiga tá sinal que é contraditado. O que ele quis dizer com isso? Jesus vai ser literalmente do contra para todo mundo. Ele vai perturbar os fariseus, os saduceus, vai perturbar a liderança política de Israel, mas também vai perturbar o povo. Né? Assim, o povo também, de alguma forma, foi confrontado por Jesus. Então, Jesus é esse sinal de contradição a todo mundo. Então, assim, qual é a minha missão como cristão? A minha missão como cristão é ter um compromisso tão forte com a palavra que eu não posso, em momento algum, renunciar a esse compromisso por um compromisso ideológico, né? E aqui eu vou dar um exemplo bem concreto. Não é porque eu estou na universidade em que todos os meus colegas, eventualmente estou num curso de ciências humanas, em que todo mundo ali é a favor do aborto e apresenta seus argumentos a favor do aborto, que eu vou ceder nesse ponto. Não vou ceder. Assim como eu não posso ceder se alguém está lá dizendo para mim que o máximo da segurança pública é sair por aí matando bandido à torta direita. Quando eu vejo que Jesus, na cruz, ele diz a um bandido, arrependido, é claro, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, assim, Jesus, ele acredita na possibilidade de alguém que fez o mal, cometeu um crime, passar por um processo de redenção. Se eu sou cristão, eu tenho que acreditar nisso. Não posso deixar que a minha ideologia contamine esse meu pensamento. Então, estou dando um exemplo em cada extremo aqui, para mostrar que o evangelho, ele vai confrontar todo lado, né? E se eu sou cristão, eu tenho que pensar, puxa, será que o que eu estou pensando e defendendo como bandeira, eu estou defendendo porque eu aprendi na internet aqui com algum militante ou eu aprendi isso nas escrituras? Será que isso não está causando algum incômodo com uma leitura que eu já fiz das escrituras, né? Ou que eu já aprendi na escola dominical, alguma coisa? E sei lá, parece que as pessoas olham muitas vezes para uma bandeira política. Por quê? E por que muito jovem tem sido seduzido por isso? Porque é a velha busca de identidade. Eu falei aqui no início que o jovem não tem muito senso comunitário hoje, e é verdade. Só que
de maneira contraditória também, ele não busca o senso de comunidade geral, mas ele busca uma tribo. E ele confunde tribo com comunidade. E tem uma diferença. A comunidade, ela não é uma questão só numérica, mas a comunidade, ela abarca gente de todo tipo. Então eu estou aqui com você, sei lá, é corintiano, eu sou São Paulino. Não, Deus já me deu. Já me deu esse livramento, graças a Deus. Né? Nada contra, gente, mas eu fui salvo. Ainda bem. Eu fui salvo. Né? Tem universidade, tenho pós-graduação, estudei, graças a Deus. Sou adepto do apóstolo, grande apóstolo São Paulo. São Paulo. Então, assim, a comunidade é isso, você lida com pessoas que têm pensamentos diferentes e você tá, né? E você tá junto, você tá na mesa. A tribo não. São iguais, né? A tribo não, né? Todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo segue a mesma cartilha, todo mundo torce pro mesmo time, todo mundo vota no mesmo candidato. Porque é confortável. Exatamente. E aí as pessoas confundem tribalismo com comunidade. Não, tribalismo é a morte da comunidade. A comunidade tem que ter o diferente. Né? Você pega Jesus escolhe, eu acho maravilhoso isso em Jesus. Jesus escolhe para ser seu discípulo Simão, o Zelote. Quem era o Zelote? Era um cara judeu que queria matar um romano. Um revolucionário. Ele consegue colocar no colegiado dele um cara que faz revolução. E ele coloca Mateus, que é um publicano. Que é um judeu que trabalha para o Império Romano. Exatamente. Ou seja, Simão queria matar Mateus. Literalmente, porque era um traidor. Puxa, você é sangue judeu e trabalhando para os romanos e ainda ganhando uma graninha por fora para isso, né? E Jesus põe os dois ali para ser do seu grupo. Então, isso é comunidade. Se todo mundo fosse igual a Mateus, todo mundo fosse igual a Simão, era tribo, né? Então, o nosso mal hoje do nosso século, e infelizmente isso tem atingido até gerações mais antigas, à medida que a polarização política aumenta, a internet tem colaborado para isso, as pessoas têm se fechado em tribos, só têm escutado o que pessoas parecidas com ela pensam, né? E a nossa missão como crente em Jesus é furar a bolha, né? É criar de fato comunidades verdadeiras. Verdadeiras. Né? Uau! Vamos ter que fazer um repeteco, né? Porque ali já está dizendo tchau, tchau. Deus, nossa, agora, né? Aquele dar para amém, amém, amém. Gutierrez, cara, a gente não chegou nem na terceira questão. Nem passamos aqui. Não, nem passamos. É que uma chama a outra, né? Mas fica o convite aqui, a gente quer uma volta. Mas a gente tem que apimentar esse negócio. E a gente não tem que fazer aquela... Não, a gente tem que trazer um aqui que discorde dele. Fazer o contraponto, paradoxo. Isso. Né? Que daí a gente sai e solta ele junto. Deixa os dois aí. O que sobra aqui, cada câmera dessa é uma nota. Né? Gutierrez, mas, poxa, obrigado mesmo por nos atender. Eu acho que a gente não tem mais assuntos aqui. Precisamos voltar para falar específico sobre, vamos falar da pneumatologia ou da paracletologia, enfim, a gente precisa falar do sectarismo. E é um tema muito, muito interessante, né? Eu acho que é muito bacana até para furar a bolha. Tem muita gente dentro dessa, só eu. A gente até costuma falar, nós temos os nossos irmãos calvinistas, nós somos arminianos e o final de todos eles é o céu, né? A gente chega primeiro, eles passam pela grande tribulação, chega depois, né? Vão me cancelar. Bom, mas obrigado. Suas considerações finais, seu contato, fala dos livros aí, se o pessoal quiser te convidar, manda ver. Tem o pessoal da Parede Preta. Assembleia Tradicional. A gente respeita, viu, gente? A gente sabe que é um negócio da neurociência aí, super legal, né? Acesse lá meu Instagram, Gutierrez Fernandes, bem fácil de achar. Lá tem meu contato. Gutierrez com S, tá? É brasileirado. Tem lá também o meu contato para agenda. E os meus livros é mais fácil comprar na Amazon ou algum site de preferência. É bem fácil de achar na internet. Para compra. A gente coloca lá Gutierrez Fernandes Siqueira. Livros. Livros, daí você vai achar na Amazon, achei bastante coisa lá.
E compre o livro, tá? Não fica barateando o livro, não, para ajudar o irmão, ele vai casar e... Exatamente. Vida, né? A gente já ganha tão pouco no livro, né? Ganha pouco? Pouco. Escritor não ganha nada. Não, mas é pelo livro. Pelo que a gente vai entregar. Depois a gente falar com o Gutierrez, ver se ele dá umas dicas pra nós. A gente precisa de um editor para acompanhar a gente, para ficar chamando a atenção. Seria bom, né? Seria bom. Aí. Né? Vamos ver se ele passa para ele. A gente tem até agosto, né? Para terminar o raio daquele livro. Não, antes. Porque tem que imprimir, tem que... Tá certo. Ai. Gente, em breve, eu e o Renato vamos lançar um livro aí que já tem a capa. Valeu, e em breve vai ter com o Gutierrez de novo aqui para mais assuntos polêmicos aí. Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, de seguir, compartilha e já marca um @ aí que merece ouvir isso daqui. Senhora, minha irmã que tá ouvindo, tá falando que seu filho é rebelde, tá, que encontrou uma tribo, né? Marca ele aí, que a gente precisa tirar isso aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima.